E a convidada, então, do Cultura Brasileira de hoje é a Dejanira Rainha Santos Melo. Ela que é poeta e escritora de livros infantis, ela é professora da Rede Municipal de Ensino de Salvador, bacharel em letras pela UFBA, especializou-se em gestão educacional pela Unifax e também é graduada em pedagogia pela UFBA. Devidamente apresentada, professora Dejanira, seja bem-vinda aqui ao Cultura Brasileira, ao Farol Brasil. Muito obrigada por atender meu convite, estar aqui conosco para a gente poder conversar. Olá, boa noite. Para mim é uma honra, né? Esse convite chegou de uma forma muito bonita, veio através de Gleice Clare, que é uma amiga linda, que tem um trabalho também muito potente de valorização das crianças negras aqui em Salvador. Então, eu estou muito feliz de poder participar do programa, apresentar o nosso projeto, né? Que é a Biblioteca Social Afro-Indígena Meninas do Subúrbio, que já tem 3 anos, quer dizer que só tem 3 aninhos, né? Na verdade, é um projeto bebê diante de outros tantos projetos aqui de Salvador, que são projetos que são mães, né? Projetos mães do nosso projeto, que a gente tem o Acervo da Laje, a gente tem a Biblioteca Paulo Freire, a gente tem o Oriaê, então tem muitos outros projetos, né, como o Sarau do Aguidar, tem o coletivo Água da Fonte aqui de Alto de Coutos mesmo. Então, nosso projeto é o filho de tantos outros projetos que já estão aí antes de nós, né? Na verdade, a periferia de Salvador, ela tem a propriedade de produzir pessoas que estão a serviço das suas comunidades. Muito Janira, obrigada por convite, Thalita. A gente que agradece muito aqui a sua presença e a gente quer muito te ouvir para falar justamente desse projeto. Então, você já iniciou, né? Acho que interessante, inclusive, você dizer que ele faz parte de uma rede, né, de projetos, de outros projetos que cercam a Biblioteca Social Afro-Indígena Meninas do Subúrbio. E aí eu queria te ouvir, ele partiu de onde, a partir de qual iniciativa, como é que ele começa? Ele é de 2022, no subúrbio ferroviário, inclusive se você puder até localizar a gente, que Salvador que é essa, né? Que está esse projeto, que contexto social que a biblioteca está inserida, e aí para contextualizar para nós, inclusive, sobre a importância dele, né? A partir de que lugar que a gente consegue entendê-lo aí como uma forma de produção, né? De conhecimento e fomentar aí a educação dessas crianças e adolescentes que estão envolvidas no projeto. Bom, a Biblioteca Social Afro-Indígena Meninas do Subúrbio, ela era um desejo meu, de Jovina Souza e de Rejane de Souza, né? Nós somos poetas e, além de tudo, nós trabalhamos com a ideia do desenvolvimento pleno de mulheres negras. E nós começamos algumas reuniões desde 2013, tentando fazer esse projeto acontecer, que era um projeto focado nas mulheres. E, claro, quando a gente pensa em mulher negra, a gente pensa nos filhos dessas mulheres. A gente pensa em como fazer com que essas crianças elas sejam cuidadas, elas tenham o seu capital cultural ampliado. Então, diante das nossas conversas, muitos desencontros por causa do tempo, por causa da região em que morávamos, mas em 2022 nós finalmente conseguimos, né, perceber onde esse projeto poderia ficar. Eu começo o projeto em Piripiri, que é o lugar onde eu nasci, que é aqui no subúrbio ferroviário de Salvador. Na verdade, o subúrbio ferroviário de Salvador, ele tem uma população muito carente, né, uma população hegemonicamente negra, e que foi sendo empurrada, né, para a periferia e em condições precárias.
E nós tínhamos a nosso serviço o trem, por isso que subúrbio ferroviário de Salvador, né? Então a biblioteca ela nasce do desejo também de uma menina que foi educada por seus irmãos, suas irmãs mais velhas, no sentido de irmãs e irmão mais velho, pai e mãe, a gostar de ler. E quando eu pensei no projeto aqui no subúrbio, eu pensei em uma biblioteca, porque a biblioteca chamaria as crianças, a biblioteca também convidaria as mães, porque no instante que as crianças vêm, as mães vão sendo puxadas também para fazer parte do projeto. E foi assim que aconteceu. O projeto nasceu em Piripiri, a gente, por condições adversas, teve que vir para Alto de Coutos, e em Alto de Coutos, depois eu vim trabalhar de novo aqui, porque eu nasci como professora aqui em Alto de Coutos há 31 anos atrás, e nesse momento, eu fui descobrindo que essa era a região em que nós deveríamos estar. Porque, em verdade, aqui a gente tem uma população de crianças e mulheres que, com poucos serviços, com poucas oportunidades de acesso à cultura. E tem sido muito interessante, porque nós estamos sendo procuradas pelas mães das crianças, para as massagens, que a gente oferece massagens gratuitas para as mulheres negras. A gente tem sido procurada também pelas escolas municipais do entorno, que vêm até a nossa biblioteca, e eu sempre digo que o ponto forte da nossa biblioteca é a contação de histórias. Como eu sou escritora, conheço muitos escritores e escritoras, a gente tem como ponto forte, porque a gente recebe as escolas do entorno com essa... de uma forma muito sedutora, agora também com a ajuda das nossas colaboradoras e colaboradores, porque se não fossem eles, nós não poderíamos pagar aluguel, nós não poderíamos pagar energia, né? Então, nós também servimos o lanche para as crianças que vêm, ou seja, a ideia é tornar o ambiente cada vez mais acolhedor, para que as nossas crianças percebam que ali elas podem vir, elas podem ler, elas podem comer, né? Podem ler de forma confortável, elas podem ouvir uma história, elas podem ler livros coletivamente. Isso é uma coisa muito forte na nossa biblioteca. E, para além disso, uma coisa que nos deixa muito felizes é a chegada dessas mulheres negras para receber a massagem, porque inicialmente esse convite era tido com uma certa desconfiança, né? Esse corpo negro, esses corpos negros de mulheres negras que não se sentem, né? Não se sentiam, como é que eu posso colocar, né? Não tinham confiança nesse toque. Como é isso? Massagem relaxante, gratuita, não é? Então, hoje a gente vê essas mulheres negras chegando, vê essas mulheres negras se ligando, pedindo essas sessões de massagem, é algo muito gratificante também. Então, esse é o cenário. É um cenário de empobrecimento, é um cenário de que ainda precisa muito que esses projetos e todo um trabalho seja feito de valorização para a pessoa negra, porque quando a gente fala de valorização da pessoa negra, porque quando a gente fala do racismo, ele está aí e ele é forte, haja vista que ainda entramos na escola depois da Lei 10.639, agora está fazendo já 22 anos, e a gente ainda encontra crianças negras, numa região hegemonicamente negra, que fala dos seus cabelos, às vezes de forma negativa, que ainda não estão contentes com essa estética negra. Então, a biblioteca ela tem esse fim, esse objetivo, que é um objetivo antirracista, nós costumamos dizer, e antimachista, de cuidado com as mulheres e com as crianças daqui da região de Alto de Coutos. Djanira, você acho que adiantou até um pouco a minha próxima questão, mas eu queria te ouvir até com mais detalhes, porque me parece, né, dentro da sua fala, minha pergunta era justamente
nesse sentido, né, os impactos sociais a partir do projeto. E aí você já adiantou dizendo, né, que já tem esse serviço prestado, né, e acho que é um espaço de acolhimento também, digamos assim, né, em receber essas mulheres para terem a massagem e aí ser um espaço para acolher essas crianças ficarem ali, né, porque é isso, vem as crianças, vem as mães junto, né, como você disse. Mas como é que vocês viabilizam? Você, inclusive, até comentou, mas eu queria te ouvir mais, né? Por exemplo, existem parcerias com o poder público? Como é que vocês têm como é que vocês fomentam, por exemplo, até para poder ter o acervo de livros, para poder ter o espaço, para poder justamente pagar o aluguel do espaço, a materialização de fato e o cotidiano, do dia a dia, né? Todos os gastos, os tempos dispensados, os trabalhos todos. Como é que vocês têm isso no desenrolar do programa? E aí, se você quiser, inclusive, falar mais sobre essa relação social mesmo, né? Com o espaço, com as crianças e com as mães que são ali atendidas. Inclusive, me ocorreu até, para passar a palavra para você, se vocês têm, para além das contações de histórias, também quero te ouvir sobre isso, se essas mulheres, quando elas chegam, elas também chegam trazendo todas as questões sociais que envolvem as mulheres, em particular as mulheres negras, né? Os contextos de negligência do Estado, de violência por parte dos seus companheiros, que lamentavelmente é uma realidade. Tudo isso vocês acabam lidando também, porque a gente está falando de uma biblioteca, né, de que tem na sua programação as crianças, mas me parece que isso está muito amplificado, né, a partir da tua fala. Então, queria te ouvir nesse sentido também, sabe? Sim. Na verdade, a biblioteca ela funciona apenas com apoio de colaboradores e colaboradoras que fazem doações, né? Pessoas da sociedade, da comunidade, ou não, mas que são poetas, que são escritoras, escritores, que são professoras, professores, que doam os recursos para que nós possamos funcionar, né? Então, quando eu invento as coisas e saio mobilizando as poetas, né? E as escritoras, as professoras, professores, para que as coisas aconteçam. Então, quando a gente faz aqui um concurso de escrita e de desenho, o que é que a gente vai fazendo? A gente vai chamando as pessoas que já colaboram para mobilizar, para poder realizar esse concurso, né? Então, tudo que acontece porque pessoas acreditam, pessoas da nossa sociedade, da nossa comunidade, acreditam que o projeto pode acontecer. Essas pessoas, em sua maioria, são pessoas negras, são professoras, professores, né? E que acreditam, né? Que acreditam, são professoras universitárias, são psicólogas, pessoas que oferecem seus serviços. Agora mesmo a gente está, eu estou muito feliz porque tem uma psicóloga querendo oferecer, já acertando tudo para oferecer um atendimento, acolhimento para as mulheres, que é uma coisa muito importante. E aí, quando você fala, me perguntou, Thalita, sobre a questão de como essas mulheres chegam aqui com essas demandas dessa sociedade racista e machista, questão do próprio Estado, questão dos seus companheiros. Em muitos momentos, ao oferecer a massagem relaxante, essas mulheres chegam com muito desejo também de falar um pouco sobre suas vidas, sobre suas dificuldades. E é uma coisa que me preocupa muito e traz mais uma demanda para nós, né? Como responsáveis, né? Pelas pessoas, porque todos nós somos responsáveis por todos nós. É essa a ideia. Então, quando essas mulheres começam a falar, eu me sinto incompetente
para acolher essas questões, porque são questões muito profundas, inclusive questões que você vê que eu vejo que muitas mulheres chegam em estado de sofrimento, em estado de luto, não é? Em estado de violência, ou psicológica, ou ainda não tive a oportunidade, não tivemos a oportunidade de receber aqui pessoas que relatem violência física, mas a violência psicológica é uma constante. E eu não tenho competência para isso. Então, por que eu fico contente das pessoas estarem se mobilizando, né? E dizendo, eu quero fazer alguma coisa também, porque eu já penso, essa mulher que conversa comigo, que não sou psicóloga, mas que a gente troca com muita tranquilidade, como duas mulheres negras falando de seus problemas antes da massagem, até para criar uma ambiência de confiança, ela vai ter agora, não é, com essa pessoa que está chegando, maravilhosa, que está chegando aí para oferecer o serviço de psicologia, mais essa possibilidade de poder dividir com alguém que tenha competência para ouvir. Então, nossa biblioteca funciona assim, são mulheres negras dando mão uma à outra, né? E puxando para cima, querendo resolver, querendo fazer. A gente tem o Sarau do Aguidade, Jovina Souza, que é poeta, uma representação importante aqui em Salvador, na atualidade, e ela traz, o Sarau do Aguidar é o sarau daqui da Biblioteca Social, não é? A gente recebe também os slams daqui da região, quando é solicitado. Nosso espaço é um espaço aberto para que todos na comunidade possam usar, e usar com essa perspectiva, sabendo que é um espaço antirracista e antimachista. Não sei se respondi a sua pergunta. Não, é só a questão, por exemplo, o poder público, que você disse, inclusive, vou deixar aqui na tela, viu, gente? Tá aí para vocês, olha. Inclusive, sigam a página no Instagram e acompanhem a programação. A Djanira, ela publica tudo, pelo menos me parece, Djanira. Toda a programação, todas as atividades estão nas redes sociais, então, para vocês acompanharem, né? O Instagram é Meninas do Subúrbio. E sobre o poder público, né? Eu queria saber, porque você disse que, por exemplo, as escolas, né, da região, elas fazem parcerias, né? Você está sempre participando das atividades junto da escola. O poder público, necessariamente, ele já procurou vocês, ou já existe dentro do horizonte do projeto algum tipo de parceria no sentido de incentivo, de fomento, de fazer a biblioteca como um espaço a ser viabilizado, mesmo com recurso público? Isso, existe essa possibilidade? Quer dizer, até então nós não fomos procuradas, né, para isso, nem surgiu nenhum convite. O que a gente faz é muito orgânico mesmo. Eu sou professora da rede municipal e eu tenho muitos amigos, amigas, gestores, gestoras de escola, e a gente faz essa parceria no sentido de eu vou chamando, as colegas confiam no meu trabalho, porque tem essa questão, né? Quando você trabalha com crianças, você tem que ter todo um aparato, já um conhecimento, para que as pessoas confiem no seu trabalho. Então, quando as pessoas vêm para aqui, elas vêm muito mobilizadas por essa confiança, né? Eu sou professora da rede municipal há 25 anos, e os colegas e amigos e amigas do entorno que são gestores de escola confiam em mim para me convidar para ir para as suas escolas, para falar poesia para as suas crianças, ou para falar sobre autocuidado com os adultos da EJA, ou então para trazer as crianças até a biblioteca, mas isso tudo de uma forma muito orgânica. Não tivemos nenhum convite nesse ínterim, né, de ajuda financeira ou coisa desse gênero. Bom, deixa eu colocar aqui um trecho de um dos vídeos. Eu gostei muito, fiquei passeando, navegando na sua página lá, Djanira, e muita coisa, viu, gente, para vocês acompanharem. Deixa eu colocar um vídeo, inclusive, aqui para te fazer a próxima pergunta. Tenho o sol, tenho a terra nos meus pés, tenho o que há de melhor. Vou buscar a minha vez. Foi assim que Dona Vento resolveu me ajudar.
ser humano muito tolo. Aprenda da natureza cuidar. Balanço, balanço assim, balanço que é bom pra mim. Balanço as minhas pétalas, chamando a vento assim. Balanço, balanço assim, balanço que é bom pra mim. Balanço as minhas pétalas, chamando a vento assim. Quem gostou dessa música? Ai, e esse dia virou festa. Naquele pequeno canteiro, Dona Vento, que sempre dança, balançava. Muito bom, olha, eu fiquei até emocionada, viu? Porque é isso, a gente vai trazendo nossas memórias de infância, né? Eu me lembro que posso te chamar de professora de Janeiro? Que eu não sei. Por favor, eu gosto muito desse nome. Eu me lembro que uma vez eu era bem criança, aí eu vi uma contação de histórias, eu fiquei fascinada por aquilo, que coisa mais assim, né, encantada nesse nível assim de uma coisa que é isso, faz a gente mesmo depois de adulto a gente fica emocionado porque acho que vai gerando essas memórias mesmo de infância, né? E a minha pergunta, professora, é como é que é a programação da biblioteca, né? Tem essas contações de histórias, como é que funciona a biblioteca? Bom, a programação da biblioteca é basicamente assim. A gente funciona dias de quarta-feira à noite, das 17h30 às 19 horas. Quinta-feira, durante todo o dia, geralmente até às 19 horas. Nos dias de sexta-feira, das 17h30 até às 19 e sábado, o dia inteiro, até às 4 horas da tarde, mais ou menos, das 9 às 4 da tarde. Por quê? Porque a gente precisa de mais voluntários e voluntárias para fazer parte da nossa biblioteca. Eu trabalho na rede municipal, eu dou aulas aqui a 2 ruas daqui, então eu não tenho como abrir a biblioteca todo o tempo, mas a gente quer muito receber essas pessoas que queiram vir fazer parte desse trabalho também. Mas a gente entende que é um momento muito difícil, porque para se ter voluntários e voluntárias, as pessoas precisam de grana, de dinheiro, pelo menos um dinheiro para uma ajuda de custo, de transporte, um lanche, e está tudo muito difícil, né? Como a gente não tem como proporcionar isso, fica muito complicado da gente ter esse voluntariado nas circunstâncias atuais, principalmente porque estamos numa região onde as pessoas estão passando muitas dificuldades. E essas dificuldades impedem a pessoa de tirar um tempo do seu dia, às vezes está ali no corre, querendo uma grana para conseguir resolver seus problemas, né, maiores. Então, é bem desafiador a questão do voluntariado. Eu também entendo que, por sermos ainda bebês, como eu disse, né, fizemos 3 anos agora em março, ainda precisa ter mais conhecimento da comunidade, mesmo com tanto trabalho já feito. Amanhã mesmo eu estarei na Escola Fernando Presídio, que é uma escola daqui de Paripe, que é uma escola municipal, mas eu não vou poder abrir a biblioteca, porque eu vou estar lá, né? Então, a gente tem um voluntariado, que é um voluntariado que não pode estar sempre conosco, por causa das suas demandas, das suas coisas, mas a gente gostaria muito, né, de que as pessoas fossem chegando para fazer esse serviço, entendendo toda a dificuldade que é você fazer o serviço voluntário hoje, com todas as dificuldades financeiras mesmo que as pessoas estão passando. Mas a gente sabe que isso vai melhorar também. A gente acredita nisso. É isso aí. Agora, tem um ponto, né, que eu queria muito te ouvir, até na condição de professora e pedagoga, e você traz na sua trajetória essa questão com a leitura e a importância, né, da leitura, da literatura na vida de uma pessoa mesmo. E como é que você está avaliando esse momento atual, né, da leitura, assim, sobretudo, né, quando você está ali lidando com criança e adolescente, né, que está entrando neste mundo da literatura, das leituras, né, esse processo
de encantamento e esse gosto pela leitura, só que neste 2025, com todas as questões colocadas, redes sociais, né? A gente tem uma economia da atenção que rouba o tempo das pessoas o tempo todo, né? Que traga todo mundo para dentro de rede social. A gente está discutindo uma questão muito séria e também quero te ouvir sobre isso. Né? Daqui a pouco a gente pode falar a respeito, né? Dessa grande problemática que a gente está discutindo no Brasil todo, né? Sobre as crianças e adolescentes. Mas como é que você está vendo a questão da leitura hoje no teu trabalho com as crianças, enquanto professora, dentro do teu projeto? Esse também é um processo desafiador, mas quando tem uma coisa interessante que acontece na biblioteca, aqui na biblioteca, quando as crianças vêm, elas não vêm com celular. No geral, elas não estão com o celular na mão. E nesse momento, é um momento que eu venho, inclusive, observando, elas conseguem fazer coisas como jogar uma com a outra, elas conseguem montar quebra-cabeça, elas conseguem jogar pega-varetas, elas conseguem fazer uma leitura coletiva, por exemplo, num dia de sábado, senta todo mundo na área externa e a gente faz uma leitura coletiva, não é? Que é também uma espécie de barganha que eu tenho que fazer como professora, porque professora faz muitas barganhas, né? Então, já brincaram, a gente já lanchou, agora a gente vai fazer 15 minutos aqui de leitura, pegamos um livro e todo mundo lê aquele livro junto. Então, são coisas que a gente tem feito para conquistar. E eu, como professora, já estou ficando uma professora daquelas carrancudas, né? Eu digo para elas, né, para eles, não, celular não, aqui não é lugar de celular, procura um livro para ler, vai jogar, vai brincar com um amigo, com o colega, mas numa tentativa mesmo de que eles e elas apreciem mais essa questão da leitura. É um desafio, sim, é um desafio, porque, no geral, a gente percebe a sedução que é a rede social, né? A gente percebe isso e a gente está fazendo o quê? A roda girar ao contrário, praticamente. Eu acho que todas as pessoas que hoje trabalham com bibliotecas comunitárias ou qualquer outra biblioteca, mesmo as bibliotecas públicas, sentem essa dificuldade. Nós, na verdade, sentimos conosco em muitos momentos, não é? A sedução, para mim, que já sou uma mulher de quase 50 anos, existe uma espécie de sedução que eu venho conscientemente fazendo desmame. Eu falei essa semana para as minhas colegas de trabalho, para as minhas amigas de trabalho, eu venho fazendo desmame das redes sociais, né, do excesso de redes sociais, justamente porque eu preciso fazer com que eu acredito que as coisas só funcionam quando a gente também faz. Então, para que eu seduza as crianças a lerem mais, eu também tenho que ler mais. E esse é um ano que eu estou de parabéns, porque eu realmente estou conseguindo ler mais. Eu estou muito ávida na leitura, como quando eu era jovem, que não tinha celular ainda. Não é? Quando eu ia para a faculdade, que eu voltava, que eu ficava no quarto, ou que eu discutia um livro com minha irmã, mas do meio, que foi quem me incentivou muito a ler. Então, é isso, é um processo. Não é um processo fácil, não é? Não é um processo fácil, é um processo muito difícil, mas eu acredito que o livro físico, ele ainda seduz muito. As crianças se seduzem, porque é um momento de tocar, de ver as imagens, você vê as crianças correndo, quando elas chegam aqui, elas querem pegar, as crianças das escolas, quando vêm visitar, elas querem pegar nos livros, elas querem tocar, e tudo que a gente oferece para uma criança é produtivo, é uma semente rica. As crianças são riquíssimas para utilizar o que elas conhecem, e com inteligência, né? É interessante que, às vezes, a gente serve aqui frutas e as crianças correm, elas comem todas as frutas. E tudo que você puder oferecer para as crianças de diversidade, com certeza vai ser bem recebido. A gente só precisa oferecer. A gente só precisa oportunizar.
Porque quanto mais você oportuniza, mais elas vão ampliando a sua visão. Agora, se você só dá uma coisa para elas, isso realmente vai fazê-las ficar exatamente como nós estamos, né? É isso. E você tem razão num ponto. A gente fala sempre das crianças e adolescentes que não leem, que não estão lendo mais, mas a gente está lendo menos também, né? Esse é um Sim. efeito que ele é geral, não é só das crianças, não. Você tem toda a razão. A gente precisa também fazer essa atividade, porque realmente é um exercício que a gente tem que fazer, porque de fato eu também me pego nesse lugar, professor. Eu fico, nossa, eu estou lendo menos. Por quê? Porque a minha atenção está indo para outro lugar, que é ficar no celular, enfim. Então, é algo que a gente só precisa falar das crianças e adolescentes se a gente, né, cobrar delas aquilo que nós estamos fazendo, né? Senão. Porque senão não reflete, não vai ter reflexo. Você está falando, você não está fazendo, né? É bem isso. E aí é bem interessante isso. Só voltando um pouquinho, que eu fiquei muito impactada quando você falou da questão da sua emoção ao ver a contação de histórias. E realmente é isso. Eu sou essa criança que ficava emocionada com contação de história. Na verdade, até hoje eu fico emocionada com contação de histórias. Num sarau, a minha postura é de ouvir as poetas falarem suas poesias. Quase nunca você vai me ver fazendo outra coisa a não ser olhando para essas pessoas. Numa contação de histórias, a mesma coisa, porque isso sempre foi sedutor para mim. A minha irmã do meio, ela me deu, Maria Cristina Melo Silva, que é o meu xodó, né? Eu tenho várias irmãs, todas são meu xodó, mas ela me ensinou uma coisa linda, que é ler. Ela me ensinou a ler, a gostar de ler. Então, quando ela lia para mim, nós éramos muito pobres, à luz do candeeiro, ela me seduzia e ela inventava histórias. Ela dizia que aquela coisa, que aquela pessoa pequena que estava ali no livro, tinha aparecido na escola dela. E que estava lá, na arvorezinha da escola dela. Né? Então, essa sua emoção ao ver a contação e se lembrar das suas histórias de infância tem muito a ver com o meu propósito no instante que eu pensei na biblioteca. Porque eu não pensei na biblioteca por outro motivo que não seja pelo fato de eu ter sido uma criança seduzida pelos livros, pelas contações de histórias, como sou até hoje. Então, eu queria que isso reverberasse, queria que isso fosse visto por mais pessoas, que isso seduzisse mais pessoas, mais crianças, né? Tudo que a gente tem de bom, a gente precisa divulgar, precisa difundir. E, para mim, isso é muito gostoso. Haja visto a sua emoção, né? Ao ver a contação de histórias. Eu tive o privilégio de ter uma mãe que contava histórias para mim, professor, e eu lembro até hoje das histórias. Eu era muito criança, e é isso, o impacto ele é tanto que, né, inclusive você falou de psicóloga, né? Tem uma frase que é da psicanálise, claro, eu ouvi de alguém falando da psicanálise, dizendo que a infância é o chão que a gente pisa o resto da nossa vida. Então, quer dizer, se a gente tem uma infância como essas crianças, né, que são atravessadas, impactadas por estarem presentes num espaço como esse, da biblioteca, certamente elas levarão para o resto da vida. Isso eu tenho certeza, assim, de fato, que é isso, né? Acho que o propósito me parece, né, que estou fazendo uma interpretação, claro, da tua fala e vendo o teu projeto, que é nesse sentido mesmo. E aí, professora, eu queria muito te ouvir, até enquanto na tua formação mesmo, né, como pedagoga, tá dentro da sala de aula também, além do projeto. Como eu disse, a gente está discutindo ao longo dessa semana, dos últimos dias, o que se tem falado muito sobre adultização e sexualização de crianças e adolescentes, né? Isso vem em razão dessa denúncia do influencer, do Felca, que fala desse youtuber que promove aí reality show com criança e adolescente, bastante sexualizada, e isso desdobrou para o âmbito da política, porque, enfim, né, porque foi necessário mesmo. A Câmara Federal está discutindo isso, sobre trazer uma legislação mais rigorosa em relação à proteção mesmo de crianças e adolescentes
que ficam expostos a esse tipo de conteúdo e que são expostos, inclusive, a serem convencidos através do dinheiro, não só as crianças como os pais também, né, e que são financiados para poderem estar nesses contextos de serem totalmente sexualizados, adultizados, né, enfim. E aí eu queria muito te ouvir, assim, qual que é a sua avaliação, como é que você está vendo sobre essa questão dentro de uma realidade da qual você está no cotidiano mesmo, né? Porque você está o tempo todo falando, lidando, é o seu trabalho estar com crianças e adolescentes. Então, como é que você percebe isso? Como é que você está avaliando essa questão, esse debate que está muito colocado atualmente? Aí a gente está falando sobre isso o tempo todo no país. Em verdade, eu penso que as crianças negras, elas sempre foram adultizadas e sempre foram sexualizadas. A história mostra isso, né? As mulheres negras, elas começam sua vida sexual muito cedo. E isso tudo porque vão para a rua, para o mercado de trabalho. Mercado de trabalho não, né? Para o mercado de escravidão, desde jovem, 13, 14 anos, já estão trabalhando como domésticas. E isso já propicia a vulnerabilidade, né? Hoje, as coisas estão muito mais gritantes porque parece não haver sequer uma censura para nenhuma criança, principalmente dentro das periferias. É muito triste. Para mim, eu fico muito entristecida com o fato das nossas crianças terem que ouvir as músicas mais vulgares, com 2, 3, 4 anos de idade, e dançar essas músicas muitas vezes. E muitas vezes porque tem pessoas que são da própria família que não têm um preparo intelectual, educacional, que permita que percebam que isso não é apropriado. A minha avaliação disso, não sei, mas eu julgo que seja muito difícil a gente reverter esse quadro na atualidade, porque a gente não tem uma censura, ou seja, as músicas chegam, elas são feitas agora e elas já estão tocando em qualquer lugar, a qualquer hora. Eu costumo dizer que nos nossos bairros as crianças não dormem direito. Às vezes você recebe a criança de manhã cedo, numa segunda-feira, na escola, e a criança está lá com o corpinho agitado. O corpo está agitado porque elas ficaram ouvindo som alto até tarde da noite. E isso é muito grave e é muito sério, porque por detrás disso tem gente que financia. E essas pessoas que financiam muitas vezes, elas estão no meio da política. Isso é complicado, é bem difícil, porque você não tem... Hoje as pessoas não podem sequer falar sobre isso, porque é um risco. As pessoas não podem falar muito a respeito disso, porque elas se arriscam. Então, as crianças, elas ouvem, elas dançam, e elas não têm alternativa de não ouvir. As crianças na periferia não têm mais alternativa de não ouvir. Não existe essa possibilidade. Então, é algo que, para que se reverta, precisaria ter um movimento muito sério, e eu não sei se a nossa sociedade vai comprar essa briga, porque está para além desse influencer. Tem muita coisa acontecendo com as nossas crianças, muitas coisas acontecendo com nossos meninos, nossas meninas, dentro das periferias, e que não é só não, né? Porque isso já é coisa demais, mas que é a questão das mortes, é a questão dos aliciamentos, a questão é uma série de coisas. Eu costumo dizer que o trabalho hoje, a gente está trabalhando em regiões muito adoecidas. As pessoas estão adoecidas, mal cuidadas, e por isso, muitas vezes, é muito mais difícil para as professoras e professores trabalhar. Porque quando você lida com pessoas feridas,
você precisa se preparar, porque você vai ser ferida também. Você vai ser ferido também. Então, essa reflexão, ela é muito, mas muito profunda. Eu acho que nós não esgotaríamos, eu acho que talvez em muitas e muitas horas de conversa, agora então, em alguns minutos, nós não conseguiríamos chegar a uma solução para isso. Eu só posso trazer o meu espanto, como dizia Platão, né? O espantar-se é algo importante, porque quando você se espanta, esse é o papel de quem precisa transformar as coisas, espantar-se. Eu estou espantada. Tá certo. Acho que é uma mudança na estrutura como um todo mesmo, né? A partir de um fato, a gente percebe que é algo que precisa ser modificado de maneira geral. Acho que é isso que você traz realmente. E esse ponto, professora, que você trouxe, me fez pensar se talvez as crianças ou a sociedade como um todo, mas aqui só fazendo recorte, né, da infância, se as crianças elas não estão precisando de um pouco mais de silêncio, que é muito barulho, muita, né, que você falou das músicas, né, e aí o teor das músicas todo, enfim, e que você disse que as crianças chegam na sala de aula já muito agitadas, me parece também aqui que isso é muito uma reprodução de ficarem o tempo todo sendo acionadas, né, as crianças são estimuladas o tempo todo, estimuladas da pior maneira possível, que é a coisa da rede social e tudo de tóxico que as crianças são expostas, né? Então, me parece que é isso, assim, o Digueiro aqui falando, violência sonora. Não sei, acho que pode ser um pouco, a tua fala me trouxe um pouco desse lugar, se de repente as crianças, nós como um todo, mas falando das crianças, não estão precisando de um pouco mais de silêncio, né? Serem menos estimuladas nesse sentido. Sim. Com certeza. Olha só, eu vou só ler alguns comentários que foram chegando aqui enquanto a gente conversava. Gesi Santos diz, é um prazer enorme trabalhar com você, Djanira. Igualmente. A Alda também falando, é um lugar de encantamento, descobertas de horizontes e pertencimento. A Alda é uma grande colaboradora, maravilhosa. E também, aqui a Laila está colocando, gente, o link para vocês, então, acessarem a página do Meninas do Subúrbio, esse espaço, aí vocês podem acompanhar, sigam lá e acompanhem todo o projeto e a programação também. Os livros que vocês recebem, ele vem de onde, o acervo que vocês têm? Vocês recebem de doação? Como é que funciona? Na verdade, assim, a biblioteca começou com os meus livros. Os livros que eu os livros da faculdade, os livros que eu comprava para trabalhar com os meus alunos em sala de aula. Então, começou, quando você vai ver lá, tem 2 estantezinhas com pouquíssimos livros, e depois as pessoas começaram a doar livros. Então, a gente recebe doação o tempo todo, as pessoas nos procuram para doar livros. Essa semana, eu já tive 2 grandes doações de livros, de pessoas que pediram para a gente buscar os livros, e a gente faz isso com muito prazer. É o que sustenta a biblioteca. Hoje a biblioteca, se eu não me engano, se a minha estimativa está boa, tem mais de 3.000 livros, né? Minha irmã está fazendo a catalogação, né? A gente faz aos pouquinhos. Hoje a gente já tem um notebook que permite que a gente faça isso. Então, está sendo um trabalho bem lento, porque são muitos livros e a gente, como já disse, né, não tem tantos voluntários e voluntárias assim, mas o que a gente tem visto é que as pessoas nos procuram e com esse desejo mesmo, esse anseio de contribuir com o projeto, mandam livros belíssimos, né? A gente recebeu recentemente alguns que Marcele, que trabalha com livraria, deu para a gente. Naura fez uma grande doação essa semana também, e a gente tem pessoas maravilhosas como Jânia de Souza, que vem fazendo também algumas contribuições, e hoje a gente tem
pensado em livros variados. Na verdade, a gente já pensava nisso, né? A ideia é aumentar o capital cultural das crianças e dos jovens e das pessoas daqui. Então, apesar da biblioteca ser uma biblioteca social afro-indígena, meninas do subúrbio, a gente trabalha com todos os tipos de livros, né? Com todos os livros de todas as temáticas, porque o ideal é que as pessoas elas conheçam, porque o conhecimento é poder. Então, a gente vai conhecer sobre nossa gente, sobre o nosso povo, é imprescindível que a gente conheça, mas a gente também vai conhecer sobre todas as outras culturas, sobre todas as outras literaturas. Então, isso é muito rico. A gente está com um acervo muito legal. Muito massa. Eu fui mostrando aqui tem um vídeo que está lá na página, viu, gente, do espaço, e já fica aberto aqui para quem tiver, de repente, né, livros para doar, quiser fazer contato, só procurar. A Djanira, né, Djanira, pode falar contigo lá pelas redes sociais. Sim, com certeza. Tá certo, olha só. A Mônica Gonçalves aqui dizendo que trabalho lindo, parabéns, Djanira. Débora Aguiar também falando sobre o celular, eu tive que colocar limite de tela para mim, senão perdi a noite. É isso, gente. Isso é um grande male para todos nós. Adriano César também, parabéns a Djanira e todos os envolvidos no projeto. Obrigada. Tem muita gente massa envolvida nesse projeto, muitas professoras, gestoras de escola, poeta, meu grande amigo e hoje também diretor de escola, foi meu aluno, que é Cláudio Aguiar, que é do Coletivo Água da Fonte, pessoas que estão aí contribuindo para que o projeto exista, para que ele permaneça. Cada doaçãozinha que a gente recebe, eu digo, não, eu tenho que levantar para a biblioteca hoje. Porque a gente está alimentando os sonhos de outras pessoas também. Então, isso é seriedade. Eu gosto muito de poder mostrar para as pessoas que a gente está fazendo um trabalho elevando aquilo que elas acreditam. Bom, aqui a Débora Aguiar diz, o dom de contar histórias, uma coisa linda que vem se perdendo. Vem se perdendo a contação de histórias? Você acha também, professora? Eu acredito que não vem se perdendo. Aqui em Salvador, por exemplo, a gente tem muitas pessoas, tem a Nini Kembanayo, que é uma contadora de histórias maravilhosa, que está aí fazendo um trabalho muito bonito nas escolas. A gente tem Helena Nascimento, que é uma grande contadora de histórias. Nós temos essas mulheres que estão trazendo principalmente essa literatura negra, né? O Marcos Cagé, que também tá fazendo essa contação de histórias. A gente tem uma galera contando histórias para as nossas crianças aqui em Salvador. Então, eu não posso dizer que ela vem se perdendo. Eu acho que ela não vem sendo oportunizada para que todos e todas possam ouvir. Isso é algo que a gente precisa pensar e ampliar. É isso. Também aqui, quem fala é do Mangue Beach. Djanira me representa, viva a cultura, quero segui-la. Então tá aí, gente, deixei inclusive destacado aqui o Instagram da professora, da página da biblioteca, na verdade. Edu Mangbit, eu só separei esse comentário, mas a professora já respondeu, né, se a Secretaria de Educação do município abraça o projeto em algo. Assim, eu já tinha falado, mas eu posso falar de novo. Não, a gente não recebe nenhum financiamento do governo, nem estadual, nem municipal, né? Isso não acontece. O que hoje, a gente faz uma festa aqui, que é a Festa Literária Escolar do Subúrbio Ferroviário, junto com o Sarau do Aguiar, junto com o Coletivo Água da Fonte, e esse ano nós vamos receber a gente participou do edital, e a nossa festa literária, a terceira festa literária esse ano vai ter esse incentivo do governo a partir de um edital, porque a gente já faz há 3 anos, esse é o nosso terceiro ano com a FLESP,
Festa Literária Escolar do Subúrbio Ferroviário. Exato. Então, incentivo financeiro veio a partir desse edital esse ano para uma questão específica que a gente realiza todo ano, junto com Saraldo Aguidade, Jovina Souza, junto com o poeta Valdec Almeida, essa galera maravilhosa que alavanca aí o nosso trabalho, fica junto com a gente o tempo todo aqui. Muito bom, professora. E aí, para outra parte muito, assim, que eu gostaria muito de te ouvir, é sobre os seus livros. Então, se você puder comentar, vou até colocar aqui na tela, tem o Tempo de Escola. Se você puder comentar um pouquinho dos livros que você já lançou, que esse é um livro infantil, é isso? Exato. Eu tive esse presente, né, que a Ciranda na escola me proporcionou, me permitiu, né, que é lançar o livro Tempo de Escola. Foi o meu primeiro livro infantil. Esse livro é um xodozinho porque ele fala do momento em que a criança chega na escola. E tem muito a ver com a minha visão, com a minha criança, né? Eu sempre aciono a minha criança para escrever, para falar nos meus livros infantis. Então, essa memória desse susto de não se separar da mamãe, de ter que encontrar com pessoas diferentes, mesmo eu tendo entrado na escola com 7 aninhos, né? Hoje isso serve muito para as crianças de 2, 3 anos que estão entrando, mas que se assustam, que choram muito. Minha irmã, que trabalha com crianças de 2 anos, ela tem muito que falar sobre isso, porque são semanas de adaptação, né? Então, o Tempo de Escola fala mais ou menos sobre isso, sobre esse susto e depois sobre esse encantamento de estar no espaço escolar pela primeira vez, né? Que é, no caso, no espaço da creche, né? Então, é bem gostosinho esse livro, eu gosto muito dele, e principalmente porque as imagens dele são muito graciosas, feita por Fernanda Rodrigues. É um livro cheio de mimo, de beleza mesmo, que representa essa primeira infância, esse momento de chegada, esse momento de acolhida, né, no ambiente escolar. E aí tem o Poesia Onírica também, que é um outro livro que você lançou, né, professora? Isso, esse já é um livro de poemas adultos, ele reúne poemas da minha vida de poeta, né? Tem poemas de quase 30 anos atrás. O poema que abre o livro, por exemplo, ele tem, eu acredito que uns 26 anos, e que tem o mesmo título do livro, que é o Onírica, né? Ele abre o livro de forma assim muito bonita. Eu gosto muito desse poema porque ele foi feito a partir de um sonho que eu tive e que não tem muito eles têm a sensação do sonho. Eu acho que esse poema, ele, para mim, como poeta, como pessoa que estudou literatura também, ele é uma aula de poesia, de como a poesia pode ser feita a partir de um sentimento e não necessariamente daquilo que a gente vê, não é? Então, eu gosto muito desse poema. Ele tem poemas muito sensuais também, poemas que falam de amor entre mulheres. É um poema que é um livro que me traz muitas coisas boas. Ele saiu pela Caravana Editorial e tem a possibilidade de trazer para a gente uma visão sobre o universo feminino muito delicada. Tem os protestos e todas as outras coisas que fazem parte da nossa vida como mulher negra, como mulher periférica, e tem esse gostinho da sensualidade que eu acho maravilhoso. Muito bom. Aí tem um outro também, que é o Este Cabelo é Meu. Esse aí é um xodó mesmo. Esse livro, ele saiu pela editora Adonis. Ele foi cuidadosamente escrito por causa dos ensinamentos que eu tive com Jovina Souza sobre a valorização da criança negra, sobre a valorização da criança crespa e sobre essa criança que chegava na escola e não tinha o afago da professora, não era aquela que na fila recebia o carinhozinho, o xodozinho nos seus cabelos crespos, né? Então, Este Cabelo é Meu, ele tem esse desejo, né, de mostrar e demonstrar o quanto a beleza dos nossos cabelos ela é ancestral.
e ela pode ser, e as nossas crianças precisam ser acarinhadas, elas precisam que a gente diga o tempo todo o quanto elas são bonitas, o quanto elas são maravilhosas, para que elas cresçam com mais amor por si mesmas e mais amor pelo mundo, né? Inclusive porque a escola ela pode ser um lugar, assim, pode ser não, ela é, né? Assim, a gente lamentavelmente vê muito caso de racismo, muita situação em que crianças negras, em particular as meninas negras, são muitíssimo expostas a situações assim lamentáveis, para dizer o mínimo, né? Criminosas e que são, inclusive, expostas a violências de outras crianças. E aí, professora, acho que é aquele primeiro entendimento de que criança não nasce racista. Criança e adolescente aprende a ser racista, né? Então, quer dizer... E de que não não, tem muita gente que diz que está cansada de ouvir falar sobre essas questões. Gente, são 22 anos de lei 10.639 e as nossas crianças, muitas das nossas crianças ainda têm muita dificuldade de aceitar seus cabelos crespos. Não está na hora da gente parar de falar sobre isso. Porque você só para, eu falo isso muito com os meus alunos, eu acho que substantivo de novo, aí eu digo, você já aprendeu? Então, enquanto não se aprende algo, a gente tem que continuar falando. Então, falar da beleza dos cabelos crespos, falar de ancestralidade negra, falar da importância da valorização das pessoas negras, principalmente das pessoas negras de pele retinta, né? Falar, inclusive, da preservação da vida dessas pessoas, né? Que não têm valor para a sociedade. Né? Os nossos meninos pretos, nossas meninas pretas estão morrendo e ninguém se comove com isso. Então, isso é uma coisa que Jovina Souza bate muito nessa tecla, que é minha professora, minha grande inspiração para trabalhar com as questões raciais. Não é necessário, a gente não pode parar de falar enquanto existir. E se tem gente sofrendo, a gente vai ter que continuar conversando. Perfeito. E aí também aqui tem um outro livro seu que é O Lugar da Gente. Esse livro é nosso. Esse livro ele foi criado pelas professoras e professores da Escola Municipal Alto de Coutos, não é? As professoras negras, né? E o professor negro, Cláudia Aguiar, Ana Cristina Guimarães, Geise Gleide, Josi e por mim. Eu recebi o convite das minhas colegas e do meu colega, que foi meu aluno há 31 anos atrás, né, que hoje é meu colega e é gestor de escola. Eu recebi o convite deles para a gente fazer um livro de poesias que tivesse a cara das nossas crianças. Né? E como nós todos somos crianças periféricas, foi muito fácil a gente sair nessa empreitada, né? Porque tudo que está sendo dito no livro tem muito a ver com a nossa vivência. É um livro muito lindo, com poesias sobre religiosidade, com poesias sobre intolerância, com poesias sobre comunidade, né? Com poesias sobre aceitação da cor, da diversidade das pessoas, e sobre infância. Sobre a infância, sobre a beleza da infância, sobre a possibilidade da gente ser criança mesmo. Então, é muito lindo esse livro. Esse livro, ele é um presente. Bom, e aí, por último, Agora Vou para a Escola. Bom, o Agora Vou para a Escola, ele saiu pela editora Kraus, né, Espia Livros, e é um livro que ele representa muito o que eu penso sobre escola. Ele fala sobre o fato de a escola ser lugar de todas as conversas. Não existe nenhum outro lugar no mundo em que todos os assuntos eles sejam importantes, eles sejam permitidos e eles toquem o currículo. Então, eu vejo a escola como esse lugar. E Agora Vou para a Escola fala muito disso, né? De chegar na escola e lá você falar sobre os indígenas que perdem suas terras, você falar sobre a questão da diversidade, você falar sobre a questão da importância da água.
esse é esse livro, ele representa o meu amor pela escola. O quanto eu amo esse espaço, que é o único espaço no mundo em que todos os assuntos precisam e são acolhidos. Eu acho que eu posso resumir esse livro com esse meu xodó que eu tenho por escola, né? Sendo professora há 31 anos. Então, ele brinda aí os meus 31 anos de educação. Muito bom, professora. Olha, eu vou... Opa, falando aqui, ia tirar o livro. Professora, muito bom, assim, te ouvir. Tem alguns comentários, eu vou só fazer a leitura deles aqui. Quem fala aqui conosco? O Chapolin Comuna, uma pergunta, inclusive, uma dúvida minha até. Eu fui procurando, até para colocar as ilustrações aqui das capas dos livros. Tem alguns sites, viu, gente? Eu fui jogando lá que vocês encontram. Mas, professora, se você puder falar onde que essas pessoas quiserem comprar, onde que podem encontrar esses livros para poder adquiri-los? Bom, o Este Cabelo é Meu, o Tempo de Escola, vocês podem encontrar no site da Amazon e também no site das editoras, no caso da editora Adonis e no site da editora Ciranda Cultural. E Agora Eu Vou para a Escola, vocês podem encontrar no site da editora Kraus. Não é? Na Amazon ele está indisponível, ele aparece lá, mas está indisponível. Mas no site da editora Kraus, com certeza. E o Onírica no site da editora Caravana. É possível encontrar no site da editora Caravana. Para quem está aqui em Salvador e perto de mim, pode encontrar comigo também. Tá certo. Professora, uma última pergunta. Você mencionou algumas vezes aqui sobre a Lei 10.639, né? E também a 11.645, que é um complemento, na verdade, que fala da educação e ensino de história e cultura indígena, né? A 10.639, História e Cultura Afro-Brasileira, e a 11.645, que é a História e Cultura Indígena. Há muitas dificuldades para poder fazer valer essas leis, assim, essas duas leis, assim, são muitos os desafios ainda encontrados em sala de aula. Como é que você estabelece isso nos seus trabalhos? Eu penso que a maior dificuldade que se encontra hoje para trabalhar com o maior desafio é o racismo que permeia a nossa sociedade como um todo. Muitas vezes, as próprias pessoas que estão ali para mobilizar o currículo da escola, elas não se sentem responsáveis por isso, por fazer esse trabalho. Isso é um dos primeiros pontos. O meu compromisso para trabalhar com essa lei. Eu tenho um compromisso social para trabalhar e preciso trabalhar. Eu acho que talvez o maior entrave. O segundo entrave, eu julgo que seja a quantidade de materiais didáticos que nós recebemos hoje nas escolas. É uma quantidade de material criminosa, que não dá para a gente fazer nada além de dar respostas para aqueles inúmeros materiais que estão dentro da escola. Ou seja, às vezes as crianças recebem 12, 13 livros. Como é que uma criança que está aprendendo a ler vai ter 12, 13 livros didáticos? Isso argola o professor, a professora, de tal maneira que para você desenvolver um projeto mais fale mais sobre o chão da escola e as necessidades das nossas crianças, fica muito mais difícil. Fica complicado para a professora hoje, o professor, respirar fora dessa grade, que aí é grade mesmo, dessa grade curricular imposta pelas secretarias de educação. Não é? E, claro, furar essa bolha, para furar essa bolha é preciso muita força de vontade, é preciso desejo, é preciso acreditar que você tem a ver com isso. Se você não acreditar que você tem a ver com isso,
você não fura a bolha. Então, enquanto houver crianças sofrendo por racismo, enquanto houver crianças que acreditam que o racismo é natural e que elas podem subjugar a outra colega que é negra ou que tem o cabelo mais crespo do que o dela, a gente tem muito que trabalhar. Trabalhar numa perspectiva de mudança, de transformação. Muito bem. Professora, eu quero te agradecer mais uma vez de se disponibilizar, de vir aqui ao Cultura Brasileira, te parabenizar muitíssimo pelo seu trabalho, pelo projeto que você toca e que, claro, é tocado por muitas mãos, né? É um trabalho que ele é coletivo, ele tem a sua proatividade, a sua iniciativa, mas ele é, claro, como você reforçou aqui muitas vezes, muita gente envolvida. E parabéns mesmo, porque a gente sabe que são projetos como esse que mudam a vida de pessoas mesmo, assim, sem nenhuma romantização, mas é porque realmente a gente sabe o quanto impacta realmente, né? Essas crianças, essas mulheres, como a gente começou falando aqui. Então, parabéns mesmo, muito sucesso, que o seu projeto possa se ampliar cada vez mais, que possa ganhar cada vez mais visibilidade mesmo. E o que você puder trazer de divulgação, que a gente possa colocar aqui no Cultura Brasileira, porque esse programa tem esse objetivo mesmo, que a gente possa colocar aqui quem que está pensando, fazendo, falando, trabalhando em prol da educação e da cultura nesse país, para a classe trabalhadora, para aqueles e aquelas que muitas vezes não estão na lista de prioridades dos nossos governantes, né? Em todas as esferas. Então, obrigada mais uma vez e parabéns de novo. Eu agradeço imensamente o convite. Assim, eu estou muito feliz. Nós estamos muito felizes, né? Todos nós aqui de Alto de Coutos e as nossas colaboradoras, com certeza, ainda mais, porque quando se dá visibilidade a um projeto como esse, a gente pode dizer para essas pessoas que acreditam, né, no nosso trabalho, a gente está fazendo a coisa certa. E fazer a coisa certa é pensar que a gente só vai caminhar se a gente caminhar junto. Ninguém vai ter nenhuma felicidade se fizer as coisas sozinhos, sozinhas. A gente só pode ser feliz se quem estiver do lado estiver feliz. Nós não somos blindados, né? Se nós fôssemos blindados, poderíamos até dizer, não, eu vou ser feliz aqui, nessa bolha, mas a gente não pode. Então, a gente tem que cuidar do entorno para que realmente a felicidade se dê. Eu agradeço imensamente. Muito obrigada por tudo. Obrigada, professora, e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau.